De volta com programação nacional e hoje estamos discutindo sobre obesidade infantil. Eu converso aqui com Natália Ferreira, endocrinologista, e também a nutricionista Ana Júlia Flório. Bom, a gente estava falando da questão das crianças e comerem doces e tudo mais no bloco anterior, mas doutora, vamos lá, a criança está obesa, ok, nós estamos com um problema aí. E como é que se dá nessa questão de... Como é que eu vou fazer com que a criança comece a comer o adequado ou a dose certa? Como eu vou lidar com essa situação, sendo que ela está acostumada a comer de tudo o tempo todo? Olha, na minha opinião, a coisa mais importante é a conscientização dos pais. Porque, para começar, é possível que os pais estejam cometendo erros graves ali nos alimentos que estão disponíveis em casa, ou que eles não estejam tendo essa consciência do mal que está fazendo aquela alimentação, das consequências da obesidade, talvez não estejam percebendo que essa criança está ficando obesa. Então, uma educação dos pais é fundamental. Então, quando eu recebo uma criança, a minha primeira conversa é com o pai, para ver se ele está sabendo sobre todas as consequências daquilo. Segundo, se ele está tendo autoridade com a criança. Então, tem algumas coisas que você negocia, mas tem outras que você impõe mesmo. Né, que o pai precisa ter autoridade, quanto menor a criança, maior a importância da autoridade dos pais. Então, isso é muito importante. E aí, depois disso, a gente vai tentar incluir a criança nessa mudança, né, o máximo possível. Então, fazer mudanças gradativas da alimentação, talvez nas quantidades, mudanças que sejam mais devagar. Primeiro a gente muda algumas coisas, depois vai mudar outras coisas. Vai, não, a partir de uma certa idade, não proibir definitivamente alimentos, mas a gente vai mostrar que o tanto que esses alimentos são ruins e delimitar quantidades. Por exemplo, o cara adora comer um fast food, que nem foi citado aqui pela Ana, né? Exatamente, aí a gente vai determinar, você vai comer uma vez a cada 6 meses. Uma vez por mês, olha. Ou até mesmo preparar em casa, é uma opção. Então, por exemplo, a pessoa gosta de comer sanduíche, lanche, fast food. Coxinha, né? Pastel, nossa senhora. Tem como a gente fazer esses alimentos em casa, de uma forma que vai interagir todo mundo da residência e aí vai estar ofertando um alimento mais saudável. Então, por exemplo, quer fazer um lanche? Dá para fazer uma maionese, dá para fazer uma maionese de abacate, uma maionese com iogurte, que não é industrializada, não é rica em gordura trans e que vai fazer o mesmo efeito do que como se fosse a do lanche fast food. Então, vai preparar um hambúrguer, a gente vai preparar com uma carne com menos gordura, fazer assado ou não frito. Batata frita, a gente não precisa fazer ela frita, a gente pode fazer ela batata e colocar no forno. Pão, não precisa ser um pão branco, a gente pode substituir ele por um pão integral. Ou mesmo se for um pão branco, mas pelo menos os outros ingredientes dentro do alimento vai estar de acordo. Então, são sugestões assim, que a gente pode estar fazendo. O lance é eliminar frituras, né? Também. O máximo possível. O máximo possível. O máximo possível, Porque isso daí realmente prejudica, né? Sim, com certeza. Tem uma conta que a gente pode fazer para saber qual é a quantidade de óleo que está sendo usada durante o mês na casa. Então, é pegar 900 ml, dividir pelo número de pessoas que tem na casa, dividir por 30, que seriam 30 dias. E aí a gente vai ver qual que está sendo a quantidade de óleo que está sendo inserida naquela casa. Então, por exemplo, na sua casa usam 3 latas por mês. Então, são 2,7 litros de óleo. Então, dividido por 30, dividido pelo número de pessoas que vivem na casa. Essa vai ser a quantidade de óleo que cada pessoa está ingerindo. Então, é uma conta legal de estar fazendo para conseguir ter uma conscientização, se está sendo muito ou pouco. Olha que interessante isso aí. Bom, isso é muito legal. É bem legal. Para saber quanto você utiliza realmente na casa, né? Isso dá para fazer tanto com óleo, com sal e com açúcar. Então, é só fazer essa continha de 30 e o número da pessoa. E qual seria a dieta indicada para que não cause dano à criança? Deixa eu só falar mais um detalhezinho sobre a sua pergunta anterior. Uma coisa interessante é a gente orientar a fazer o máximo possível de refeições em casa. Porque quando a gente vai sair para fazer uma refeição fora, às vezes vai ter uma fritura com óleo que está sendo reutilizado. Isso é
péssimo para a saúde, tem substâncias que podem causar câncer ali. Quando você vai num fast food, o fast food é horrível, é cheio de tudo de ruim, tem ali, mas, por exemplo, o sal. O sal, ele é uma quantidade maior do que nos alimentos feitos em casa. Só que, assim, além de ser uma quantidade maior, a única coisa boa que o sal tem, que é a garantia da presença do iodo, que o nosso sal é iodado. Nossa tireoide precisa do iodo e nós temos isso garantido através do sal de supermercado que é fiscalizado pela Anvisa. E a gente tem sal garantido. Normal, branquinho que a gente pega. Sal branco. É garantido. E nos alimentos processados e em algumas grandes redes de fast food, o sal não é iodado. Então, nem esse benefício. Então é só realmente muito negativo, muito negativo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com a cultura que a gente cria. Então, por exemplo, às vezes você vai comemorar alguma coisa. Então, vai passar um bom momento em família, aí vai para um fast food. O que você está gravando ali? Que aquilo ali é bom, né? Que você está dando uma comida super rica em gordura, em carboidratos, em açúcar, no momento de presença e num lugar onde tem brinquedos e tal. Você está gravando ali para a criança que aquilo é bom, então ela vai sempre querer nos bons momentos, na hora que for comemorar alguma coisa, ela quer aquilo, na hora que ela estiver mal, ela vai querer um pouco daquilo para ela poder compensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando ela chega na fase da adolescência, ela vai agir da mesma forma. Quando ela encontra um amiguinho, quer comemorar, vamos no fast food para comemorar. Sabe que é um momento feliz, é um momento que está todo mundo junto. Olha, isso é interessante, doutor. Eu assisti um documentário uma vez, a pessoa falando sobre isso, falando que quando passasse na frente do fast food, ia dar um beliscão no filho dele, para ficar bem gravado. Pronto, aqui você não tem sensação de prazer nenhum. Mas até bom, qual a dieta indicada então para na questão para uma criança e para que não cause dano no desenvolvimento dela? O que seria mais assim? Do meu ponto de vista, é uma dieta equilibrada, uma dieta em que a gente consiga inserir uma quantidade razoável de fibras através dos alimentos integrais, que a gente tenha uma distribuição boa da dieta dos macronutrientes, que tenha proteínas, que tenha gorduras, mas dentro dessas gorduras tenha bastante gorduras boas, que tenha essa distribuição, que haja um consumo importante de legumes, verduras, frutas, para esse consumo dessas vitaminas que são super importantes, que seja bem distribuído, que haja um bom café da manhã, importantíssimo para a saúde de uma forma geral, especialmente para as crianças. Acordar e tomar um bom café da manhã e que ingira bastante líquido. Então, a água o máximo possível. A presença dos laticínios é importante para a formação do osso, isso na infância muito, durante toda a vida também. Então, presença de leite, iogurte, queijo, tudo isso. E, assim, evitar ao máximo possível as frituras, os doces e os alimentos processados, industrializados, que são com conservantes, que têm uma quantidade alta de sódio, que às vezes faltam componentes importantes. E o mais importante, não vai ter aquele calor humano de um alimento produzido, né, em casa, né, de algo feito ali, então com aquele calor humano, com aquele amor isso. Esse momento também, então é muito importante. Que a gente começou o programa até falando sobre isso, que nós perdemos isso, né? Você citou até lá na vaquinha, lá que a gente bebia leite da vaca, também tive essa oportunidade, né? Inclusive, hoje em dia as crianças, muitas nem sabem, né? Sabem nem o que não tem essa noção dessa sensibilidade, né? Exatamente. De viver essa diferencial. Poxa, isso realmente tem que ser levado em consideração, sem dúvida. Mas, além disso, gente, você está falando aí dos pais, né? Os pais, nesse processo, eles são fundamentais, né? Eles têm que ser inseridos no meio. Né? Como é que eles poderiam ajudar nesse contexto, na ajuda do próprio filho, né? Do controle da obesidade? Eu acredito que eles devem ser exemplos. Então, se eles tiverem uma alimentação boa, se eles introduzirem alimentos que às vezes não está na rotina, mas que é saudável e que pode vir a trazer algum benefício para a criança, é sempre legal de estar introduzindo. Então, atividade física, que é uma coisa também super importante de estar lembrando.
Se os pais incentivarem as crianças a praticarem atividade física, de ir para a rua jogar uma bola, ou ir num parque, ou andar de bicicleta, isso já incentiva a criança a sair do sedentarismo, por exemplo, de não ficar na frente da televisão, ou mexendo no celular, ou no tablet, jogando videogame. Então, isso já incentiva. Então, o incentivo dos pais eu acho que é fundamental. A prática de exercícios, então, é fundamental também nisso. Ela é fundamental para a nossa saúde como um todo. E para a gente, por exemplo, a American Heart Association fala para a gente fazer 30 minutos todos os dias, por exemplo, 5 vezes por semana de atividade física de moderada intensidade. Para as crianças, é 1 hora por dia. Então, para as crianças é mais, as crianças precisam de atividade física de moderada a alta intensidade todos os dias. Bastante, é 1 hora. Correr. Precisam correr, pega-pega. Precisam pular. Aquelas brincadeiras infantis que a gente Exatamente. E a gente vai assim, às vezes você não vai colocar uma criança para caminhar, que ela não vai ter essa maturidade, mas você tem que levar num parque, colocar para andar de bicicleta e propiciar essas brincadeiras ao ar livre. E é muito, todos os dias precisa ter, isso inclusive não só é benéfico para a obesidade, mas é benéfico para a prevenção de problemas de saúde mental, de déficit de atenção, hiperatividade, isso aí os estudos têm mostrado isso, que o tempo de natureza, que se chama, você brincar ao ar livre, você expor a criança a esse ambiente natural é importantíssimo e vai predispor à prática da atividade física. E o que a gente tem visto é exatamente ao contrário, né? As pessoas se fechando cada vez mais em seus apartamentos, ou casas, ou tudo mais, e blindando cada vez mais, né? Até de uma sociedade mais complicada, violenta, e aí você acaba não saindo fora, né? Externizando isso. Exatamente. Hoje existem várias crianças que já estão com depressão justamente por isso, por ser fissurado em videogame, querer sempre estar ali, não consegue se socializar com uma sociedade, então o quarto é o melhor lugar daquela criança. Então, hoje, já existem muitas crianças que apresentam depressão por conta disso. Eu me sinto seguro naquele ambiente, né? Uhum. Um ambiente que me dá conforto e segurança. E uma outra coisa importantíssima, já que você está falando de hábitos, é o sono das crianças. De todos nós, né? Importantíssimo o nosso sono. Mas das crianças, as crianças precisam de mais sono do que nós. E quanto menor, mais precisa de sono. E hoje a nossa sociedade, ela está assim, nos bombardeando com um excesso de luz, que prejudica a produção do hormônio melatonina, que nos faz dormir. Então, agora, nesses dias, saiu recentemente um trabalho mostrando que a iluminação normal de uma casa à noite pode reduzir em 50% a nossa melatonina. É muito impactante isso, né? Nossa. Então, assim, mais uma vez, importantíssimo, a criança tem que dormir cedo, tem que ter uma boa qualidade de sono. Então, criança pequenininho, é 7h30, 8 horas da noite para dormir, para que tenha... Tem rotinas, né? Ter rotina, não ter nada de luz dentro do quarto. A criança não pode ter uma luzinha para dormir. Ah, mas é abaixar o abajurzinho aqui. Não pode. Não pode, porque isso prejudica a produção de melatonina durante a noite. Então, pode ter um sono de má qualidade. Tem um sono de má qualidade, não vai prestar atenção na aula direito, não vai ter disposição para a atividade física, vai ter aquele mau humor, aquela coisa. Então, é importante. E fora que ela está em fase de crescimento, o nível de saúde dos órgãos que estão sendo formados. Então, é importantíssimo o sono também nesse assunto. Bom, esse é o Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.